como o assunto é extremamente rico, e eu comecei que eu já estudo há muito tempo esse assunto. Eu fiquei estudando esse assunto pelo menos uns 5 anos seguidos. Aí o que acontece? Você adquire tantas dúvidas que você acaba procurando, pesquisando mais. Para vocês terem uma ideia de como eu tive dificuldade, quando eu estacionei o carro ali, eu me lembrei que eu não tinha procurado na obra do Kardec a definição de justiça. E o título da palestra é Justiça Divina. Olha que coisa. A sorte é que carro de espírita tem sempre uma biblioteca. Aí eu fui lá e peguei a definição. Para não trazer o livro, eu anotei aqui. Olha só. É a questão 875. É exatamente a definição. E o que eu achei mais interessante é, além de surgir a definição, o Kardec cria uma outra questão, que é a 875A, onde ele diz assim: o que determina esses direitos? Aí a resposta é a lei humana e a lei natural. Então, vocês devem começar examinando a questão 875 do Livro dos Espíritos. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu fiquei em casa preso ao livro Céu e Inferno. Deixei o Livro dos Espíritos para lá, né? Até porque você se lembra de muitas coisas que os Espíritos disseram nesse tratado de filosofia espiritualista. Você se lembra, não sabe o número da questão, e para não perder tempo, você coloca nas suas palavras aquilo que você lembra que os Espíritos disseram. Então foi mais ou menos o que eu fui fazendo. Aí quando eu vi, eu achei que estava muito longo. Eu digo, isso não cabe em 50 minutos. Então eu fiz a opção por usar o Data Show, porque aí eu vou conversando com vocês e vocês, ao mesmo tempo, vão lendo coisas que eu vou dizendo aqui. Eu acho que vai facilitar muito a nossa vida. E também, porque eu imagino, a última vez que eu estive aqui, eles filmaram. Aí eu disse, bom, se eles filmarem, fica mais fácil para quem for ver depois, né? Tendo escrito do que apenas falado. Então, essa foi a minha opção. Vamos ver se eu consegui. Mas não tem jeito. Tem coisa que a gente começa assim, ó. As leis. A gente tem que começar com as leis humanas. Eu não vou projetar ainda nada, não. Eu vou avisar ela. Daqui a pouco ela vai me ajudar. A gente começa pensando na lei humana. Aí eu estava pensando, como em poucas palavras, explicar como é que a gente formula, né, nosso ordenamento jurídico. Como é que a gente formulou o Código Penal? Por que o Código Penal está sendo modificado? Quando saía de casa agora, eu liguei a televisão, estava no jornal, e eu estava vendo que há uma grande preocupação com os acidentes aéreos. E aí um especialista em segurança estava falando a respeito do número de horas de voo do piloto de avião, o que pode estar ocasionando a fadiga. E alguns acidentes aéreos podem ser ocasionados por essa fadiga. Vocês sabem disso porque vocês, embora a maioria não seja piloto de avião, mas pilota um carro. E vocês sabem que quando você está com sono, é coisa difícil, você tem que parar, não pode dirigir, não é? Aí, imagine um piloto. Eu viajei muito no Brasil, a serviço do Ministério da Saúde, e eu viajei muito, e eu tinha uma grande preocupação, porque naquela época eu estudava o problema das drogas psicotrópicas. Então, eu ficava pensando assim, será que o piloto usou droga? Porque ninguém quer entrar num avião onde um piloto usou droga, não é?
assim como vocês, evidentemente, vão de táxi, porque se beber, não dirija. Entenderam? Então, o que se discute agora? Leis trabalhistas. Ou seja, será que vão diminuir? O piloto de avião não vai mais poder pilotar durante 3, 4 noites seguidas? Ele teria que ter um tempo de repouso. O pessoal da segurança está discutindo isso. Então, o que vai acontecer? A legislação humana ela vai ser alterada, porque à medida que a ciência evolui, né, os estudos evoluem, a ciência médica, a ciência jurídica, à medida que esses estudos evoluem, as leis vão mudando. Tanto que no programa da Marina mudou de um dia para o outro. Vocês viram, né? Recente, isso é recente. Então, por que acontece isso? Aí eu peguei 2 frases para definir isso. A lei escrita, a lei humana, ela tem como base a ética, a moralidade. Vocês estão vendo isso agora de montão. Por quê? Porque nós estamos discutindo no Brasil a questão da corrupção, do político não ético, né? Então a lei humana se baseia na ética. E o que acontece com a ética? Ela sofre alteração à medida que a gente evolui, não é? Então, além da lei humana estar baseada na ética, o segundo ponto que eu queria deixar frisado aqui com vocês é a justiça, com sentido social, o bem de todos, né? O sentido social dessa legislação. E uma outra coisa que também se olha e se premia é a questão da correção. É social e corretivo. Tanto que escreveu, não leu, é analfabeto. Não é isso? O ditado popular é assim. Então, se a lei humana é assim, como é a lei divina? Porque eu vim conversar com vocês sobre a lei divina, mas eu tive o trabalho, interesse pessoal, de olhar também a legislação humana. Claro que eu não vou fazer um estudo comparativo aqui, mas que eu vou fazer algumas comparações, eu vou. Eu acho isso muito importante, tá certo? Então vamos fazer uma síntese. Como é que surge a norma jurídica? É o triângulo, é a teoria tridimensional de Miguel Reale, que é um filósofo do direito. Miguel Reale está vivo, né? Essa teoria dele é de 1968. Então, o que o Reale disse? Ele botou a gente para raciocinar nas ciências jurídicas da seguinte forma: a norma sai ali porque o fato social acontece, seja ele econômico ou não, qualquer fato social, o fato acontece. E esse fato é olhado por todo mundo, pela sociedade. Então, o Miguel diz o seguinte: esse fato social, ele vai passar pelo prisma, aquele raio que vai passar pelo prisma dos valores ético-morais da sociedade atual. E quando esse fato passa por ali, saem lá as normas do ordenamento jurídico. Então, elas são influenciadas pela ética, pela moral, e geralmente elas saem lá, depois que passam pelo prisma dos valores da sociedade, elas saem lá de forma a beneficiar felicidade maior de todos, né? Beneficiar a sociedade como um todo. Então, ela tem um cunho social e corretivo, porque você, não cumprindo aquela norma, você recebe uma coação. Está claro? Ora, por que a lei divina seria diferente? Se a humana já nos mostra assim. Vamos em frente. Na lei divina, a gente tem, vamos pensar depois da morte. Depois da morte. A lei divina, você tem um juiz
que é Deus, e tem um tribunal, que é o juízo final. Não é? Não é assim que a gente pensava antes de conhecer a doutrina espírita? Era assim que a gente pensava. E ainda se pensa assim, muito. E isso é fundamental. E qual é o resultado disso? Depois do julgamento? Absolvição. Olha, ele foi absolvido, ele vai para o céu. Não, não foi absolvido. Condenação. Inferno eterno. Não era assim? Ah, não. Mas tem um negócio aí no meio, que são as penas provisórias. Existem penas provisórias, não é? Que a gente chama de purgatório. Purgatório. Não é assim? Por que o purgatório foi tão questionado por Paulo naquela época, né? Por Lutero? Por que isso foi tão questionado? Porque ele passou a ser uma grande fonte de renda. Então eu trouxe um exemplo para vocês aqui que eu anotei, não sei de onde, deve ter sido na internet. É um exemplo jocoso, sem nenhuma ofensa a ninguém. Não tenho essa intenção. É porque eu achei engraçado. Eu achei um exemplo engraçado que parece mais ou menos explicar o que eu demoraria horas para discutir aqui com vocês. Ele diz assim: um falso religioso, isso existe? Existe. Vocês sabem que existe o falso religioso. Ele ouve a confissão e se finge perplexo diante da confissão que ele está ouvindo. Aí ele diz assim: olha, eu vou aplicar a pena. Ele vai aplicar a pena. Então, a sentença. Então, o que ele fala para o religioso do outro lado? Ele diz assim: olha, você vai ter que acender uma vela, dia sim, dia não, no Cristo Redentor. Puxa vida, é longe. Mas aí o que o fiel faz? Todo fiel é muito malandro, principalmente se está num templo de um religioso falso. É uma coisa entre amigos, parece. Então, ele pensa assim: ah, está ótimo, aceito a pena. Por quê? Ele raciocinou: vou me mudar para o Corcovado. É aquelas barganhas que a gente faz com Deus. A gente faz, tem outras técnicas para fazer isso. Aí ele pensa assim: mas o religioso, o falso religioso, que não é bobo, pensando nessas penas provisórias altamente lucrativas, ele diz assim: mas tem um detalhe. É dia sim, dia não, mas você vai acender a vela no dedo mínimo da mão esquerda. Em dia de ventania. Aí o camarada fica perplexo, né? Ele disse: e não é só, porque você tem que impactar o outro para ele soltar o dinheiro, né? Então, vamos impactar. Aí ele diz assim: olha, outra coisa, é dia sim, dia não. Eu falei no dedo mínimo do braço esquerdo, mas você tem que acender 2 velas no braço direito. É realmente uma pena severa. Mas vocês sabem o que ele fez? Não sabem, então não pode dizer se é severo ou não. Está certo? Ele deve ter feito uma coisa extremamente grave para receber uma pena tão grave quanto essa. Estão pensando na justiça divina? Por que Deus, né, seria diferente? A justiça divina seria diferente. Não tem que ser proporcional? Então esse é o raciocínio que eu quero fazer com vocês usando esses diapositivos. Mas antes dela começar a me ajudar, eu queria lembrar que o religioso é igual paciente terminal. Paciente terminal, quando recebe o diagnóstico, vocês sabem o que é paciente terminal, né? Quando ele recebe o diagnóstico, ele diz: ah, não é possível, trocaram o meu exame. Não é assim? Aí depois ele percebe que não trocaram o exame, que o exame é dele mesmo. Aí ele começa a reunir forças para barganhar com Deus.
Aí ele faz a promessa de que se ele ficar curado, ele vai subir a escada da penha de joelhos e de costa. Se ele ficar curado. É a barganha, né? E isso são as fases, na psiquiatria, do paciente terminal. Ele começa assim, negação. O exame, por exemplo, de AIDS, naquela época, todo mundo que recebia o exame dizia, não é possível. Não é possível. Ninguém acreditava que estava com AIDS. Porque quando você tem um choque assim, a primeira coisa que você faz é não acreditar. As coisas vão caminhando pelas fases criadas pela doutora Elizabeth Kübler-Ross. A doutora cria essas fases até chegar lá no final, que é a fase da aceitação. Mas antes da fase da aceitação, quando você admite que você não é eterno, fisicamente falando, quando você admite que pode morrer sim, eu bebo tudo de uma vez. Você... Não, mas não pode. Enferruja. Então, você tem uma fase anterior, que é a fase que você pergunta assim, no caso o religioso perguntou para o falso religioso, mas não tem outro jeito? Aí o religioso disse, sabe que tem? Que alívio, né? Você vai ser obreiro fiel e vai dobrar o seu dízimo. Entenderam? Por que essa questão do purgatório é complicada? Por que se bateu tanto quanto isso? Esse exemplo, ele não é fiel, mas ele te dá uma ideia por que tanto se combateu naquela época essa questão. E aí sim, eu posso entrar no céu e inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Reparem só, esse céu e inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, é tratado no livro Céu e Inferno. Já pulei do livro dos Espíritos, do Céu e Inferno. Esse livro, o Céu e Inferno, nós podemos dizer, sem medo de errar, diante de um advogado, que ele é um tratado jurídico-filosófico. Podemos dizer. Sem medo de errar. Então, se vocês examinarem, nós vamos fazer isso agora, o livro Céu e Inferno, claro que não, o livro é grosso, mas em 50 minutos nós vamos tentar examiná-lo. E esse é que foi a minha dificuldade. Vamos lá. Porque esse tratado descreve o quê? O processo, as partes, o sistema jurisdicional, as penas e os gozos após a morte. Olha que interessante. Paremos aí. Vamos olhar de novo. O que discute esse tratado? Ele discute o processo. Por que não é um tratado, né? Ele discute o processo, as partes, o sistema jurisdicional, as penas e os gozos após a morte. Quando eu estava conversando com a minha mulher antes de vir para cá, eu mostrei para ela, ela disse, eu vou precisar desse teu material, porque eu vou fazer uma palestra semelhante a essa mais adiante. Aí eu falei, não tem problema. Aí eu dei uma cópia do pendrive para ela. Mas ela disse assim, mas você colocou após a morte. Eu tiraria o após a morte, porque não é após a morte apenas. Antes da morte também. Eu digo, você tem razão, mas eu estou querendo colocar após a morte, porque eu estou comparando com, vamos chamar de um padrão judaico-cristão. Tá? Por isso que eu coloquei após a morte, que me interessa fazer essa pequena observação logo do início. O que discute esse tratado? O que discute? Ele discute os valores. Se você pegar o céu e o inferno, você vai ver que é valores de fio a pavio. Eu me aposentei na faculdade de medicina em 1996. Só que eu chefiava um setor que era um centro de referência do Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde
mandava um e-mail, agora é e-mail, né? Um e-mail para o meu diretor dizendo: professor Formiga deverá ir ao Amazonas fazer isso, isso e aquilo. Aí eu era dispensado das aulas e das pesquisas para viajar. Então, com essa experiência, eu me aposentei em 96, em 2010, em casa, eu escrevi um artigo para a Sociedade Brasileira de Microbiologia, falando a respeito desse centro de referência e para que nós evitássemos as demandas jurídicas com relação ao erro médico laboratorial. A gente teria que, enquanto educadores da saúde, a gente teria que pensar profundamente no dolo e na culpa. Porque muitas vezes o erro sai por culpa, mas não é dolo. Por que você encontra por trás daquele erro a negligência do profissional? Ou encontra ainda a imperícia do profissional? E isso não é dolo, mas de qualquer forma é cobrado. E para evitar essas questões, eu escrevi um artigo que mandei para a sociedade, e ela publicou em 2010 esse artigo, onde eu discuto os valores éticos, não espíritas, mas valores éticos morais. Claro que eu discuti valores éticos espíritas, só não posso usar esse nome ainda, porque isso não existe. Existe. Já existem os valores éticos espíritas, não na filosofia tradicional, mas na filosofia espírita, sim. Todos os profissionais de saúde espíritas falam em valores éticos espíritas no campo da saúde. E eu falei, só que eu não botei valores éticos espíritas, até porque o profissional a quem eu me dirijo não é espírita. Ele é católico, ele é protestante, ele até não tem religião, ele pode ser agnóstico. Então, eu teria que falar em valores éticos morais. Mas quando eu falo em valores éticos morais, eu estou contaminado pelo espiritismo. Porque eu nasci contaminado, meu avô era espírita. Não tem jeito. Eu nasci contaminado. Eu já nasci tomando passe, porque eu nasci meio roxinho. Então, parto natural. Minha mãe era pequenininha, um garoto gordo, né? Não era diabético, mas era gordinho. Coitado, para passar naquele canal de parto da véia, ela sofreu muito. Minha mãe era desse tamaninho. Meu pai era alto. Aí eu dividi os dois, fiquei baixinho. Mas a minha mãe ainda era mais baixa do que eu, desse tamanho. Uma gracinha. Olho verde. Uma mulatinha de olho verde, imagine. O meu pai, um português brancão. Veio de Portugal, olhou a mulata no Brasil e não aguentou. Aí nasceu eu. E vocês agora que aguentem. Mistura de português com brasileiro negro é dureza, né? Então, isso aqui é fundamental. O livro Céu e Inferno, então, é um tratado e discute valores éticos espíritas. Vocês vão ver que, para não usar óculos, a gente agora escreve desse tamanho. Houve uma época que eu não precisava de óculos, mas eu não estou enxergando nem de perto, nem de longe. Eu estou olhando para vocês só por... eu não sei nem quem está aí. Essa aqui eu ainda enxergo, ela está de batom. Estou vendo que ela está de... Essa não está de batom. Eu estou conseguindo ver. Agora, lá atrás, eu não sei se é homem ou mulher. Eu sei que é o Miltinho que está acenando, porque só ele me acenaria nessa hora. Agora, vamos entrar em valores éticos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vamos a esse próximo diapositivo. Diante do imponderável e do imaterial. Vamos em frente. Num naufrágio, mãe e filha única se separam. As ondas afastam a filha. De repente, outra criança agarra-se à mãe. Para pensar nesse filme. Olha que situação. O que fazer? Claro, salvar a criança que tem nela a última chance de sobrevivência ou largá-la e procurar salvar a própria filha.
o que você faria? Entenderam o campo dos valores éticos? Não é fácil. Por isso que eu só escrevi o artigo depois de aposentado, 6 anos depois que saiu publicado. Porque é realmente alguma coisa que vai fazer você parar para pensar. Daí a minha dificuldade. Como é que eu vou fazer para pegar o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, e trabalhar isso em 50 minutos, se já passou 20? É muito difícil. Então eu sei que vocês vão ter o maior carinho em prestar atenção, porque eu agora vou ter que andar rápido. Então vamos adiante. Quais são as características da teoria espírita que você encontra ali no livro Céu e Inferno? Primeiro, a alma humana, essas são conclusões que eu cheguei e outras são do livro. A alma humana é o maior investimento divino. Você chega a essa conclusão. Ou seja, você é o maior investimento divino. Pode ficar prosa. Nesse tratado, nessa teoria espírita, encontra-se isonomia de tratamento e igualdade de oportunidades. Isso é o que pede a nossa Constituição, né? Daí até essa questão das cotas, que se discute tanto. É complicado isso, porque nós estamos discutindo valores. Permite ao espírito a construção da herança de si mesmo em oportunidades infindas, podendo sempre melhorar sua densidade espiritual. Para aí. Essa última aí me interessa em particular. Podendo sempre melhorar sua densidade espiritual. Eu parei em densidade espiritual lendo o livro do professor Newton Gonçalves de Barros. O Newton foi meu professor no ginásio. Olha quantos anos tem isso. Eu sou aposentado. O professor Newton era cupincha. De quem? De uma pessoa muito importante. A Mocidade do Centro Espírita, Luz e Caridade de Santa Cruz, fez 67 anos. Foi fundada por esse compadre, cunhado do Newton de Barros. Quem era? Deixa para lá. Vocês não sabem, não faz mal. É também a coisa lá de antigamente, né? Pessoal de Nova Iguaçu. Leopoldo Machado. É um nome importante no movimento espírita. Você sabe das caravanas que ele andou fazendo no Brasil, por causa do Pacto Áureo. Bom, isso é a história do espiritismo. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos ficar nas ciências jurídicas. Ou nas ciências jurídicas, está certo. Examinando um livro do professor Newton de Barros, o Newton falava em densidade. Aí eu fui escrever um artigo que está na internet, um artigo que eu coloquei o título. Eu peguei esse título no livro O Céu e o Inferno, no capítulo dos suicidas. Porque tem um espírito que suicida e depois, na espiritualidade, ele fica tentando se comunicar com as pessoas, mas não consegue. Ninguém me ouve, ninguém me vê. Aí ele mesmo se pergunta, serei eu por acaso um espírito? Ele fica nessa situação. Existe essa possibilidade de você desencarnar, não no caso de vocês, porque vocês sabem que são espíritos, mas há pessoas que não sabem. Eu acho que há uma caridade enorme a gente divulgar a doutrina espírita na nossa família, mesmo que eles não queiram, disfarçadamente, ou deixa para eles. Por exemplo, eu escrevo artigos. Todo mundo diz que eu sou prosa, porque eu gosto de escrever. Ninguém sabe, eu nunca revelei, que eu escrevo os artigos para os meus netos. Eu tenho 6. Eu escrevo os meus artigos para os meus netos, quando eles crescerem. Porque o que aconteceu comigo? Eu recebi de herança o Livro dos Espíritos do meu avô. Quando eu fui para o Centro Espírita, para a reunião mediúnica, que eu tinha que estudar o Livro dos Médiuns, eu estudava no Livro dos Médiuns do meu avô. E tinha as observações do meu avô no livro, com aquela caneta de antigamente que molhava no tinteiro. Eu tenho esse livro. Eu me senti tão feliz. Eu digo, eu tenho que dar essa felicidade aos meus netos. Aí eu escrevo os artigos para eles. Eles vão dizer assim, coitado do meu avô, não sabia escrever nada.
Podem até chegar a essa conclusão, porque estarão e serão certamente mais evoluídos do que eu, porque só reencarna agora gente boa. Reencarna agora gente boa. Nós estamos no início do 3º milênio, vocês sabem disso, né? Quem não pode vir, não pode mais. Não tem embargos infringentes. Então, eu me lembrei do Supremo, né? Supremo Tribunal, né? Embargos infringentes foi uma loucura aí para rever julgamento de mensalão, lembra disso? Mas deixa isso para lá. Então, o professor Newton discute essa questão da densidade espiritual. Ele fala de densidade espiritual, ele está falando exatamente de perispírito. Quando ele fala de perispírito, aquele espírito só poderia ser visto por um médium vidente. Por isso que ninguém via ele. Ele não se apresentou na frente de um Chico Xavier. Chico Xavier era tão vidente que muitas vezes ele perguntava ao espírito: você está encarnado ou desencarnado? Ele ficava em dúvida de tão preciso é essa forma perispiritual. Tá certo? Então, se é tão precisa essa forma espiritual, ela deve funcionar como um gravador de fita. Agora não é mais gravador de fita, agora é CD, né? É que eu peguei a época de fita cassete, né? E fita de... A gente botava num aparelhozinho uma fita, não era disco. Não, agora é disco. Né? Vocês pegaram essa época. Alguns aqui pegaram, que eu estou vendo, que já tem alguns bigodes brancos que eu estou vendo. Então, hein? VHS. Fitas de VHS, é isso mesmo. Eu ainda tenho algumas, e dá trabalho para transformar, né? Eu tenho umas palestras excelentes, não minhas, mas que eu peguei, e que estão nessa situação. Vou ter que transformar para deixar para os netos. É muito interessante. Então, por isso eu escrevo isso. E o professor Newton fala nessa densidade espiritual. Para ser fiel, eu peguei o que o professor Newton diz no livro dele. Esqueci o nome do livro. Mas Newton Gonçalves de Barros. Ele tem vários artigos na revista Reformador da FEB, daquela época, da época da época de 70 no máximo. E ele diz assim: o estado do espírito é caracterizado pela consciência. Olha que bonito. O estado do espírito é caracterizado pela consciência, pelo crédito moral, que ele chama de bônus hora, o André Luiz chama de bônus horas, e pela densidade espiritual. Olha que interessante, quer dizer que o espírito, quando desencarna, o estado dele, enquanto espírito, o estado de espírito, é caracterizado pela consciência, pelo crédito moral, pela densidade espiritual. Aí eu digo, mas que densidade espiritual é essa? Aí o professor Newton disse, no livro dele, que ele foi a uma reunião de materialização de espíritos, aqui no Centro Espírita André Luiz, na Rua Jequibá, né? Ali no Maracanã, no Maracanã. Então, o médium era Peixotinho, daquela época, o maior médium de materialização de espíritos do Brasil. O professor Newton assistiu a materialização lá várias vezes, e o espírito materializado informou a ele que a densidade está sendo determinada agora, com os pensamentos, palavras, atos e ações. Isso ficou claro? Pensamentos, palavras e ações. E intenções. Vamos ficar em ações, porque as intenções a gente bota ali dentro. Palavras e ações. Então, quer dizer, aquilo que você... Ação é representada pelo verbo, né? Aquilo que você dá, olha o verbo dar. Aquilo que você dá, ou aquilo que você rouba ou tira, ela tem reflexo na sua densidade espiritual. Então, essa densidade espiritual, ela se apresenta, por exemplo, numa reunião de materialização. Houve uma reunião de materialização na Mansão do Caminho, num passado não muito distante, mas distante. E lá o espírito, Dr. Bezerra de Menezes, materializou-se, nimbado de luz. Então, a densidade espiritual desse espírito é de tal ordem que ele, materializando-se, ainda surge nimbado de luz, mais ou menos como no passado os católicos identificavam os santos, né? Olha que coisa interessante.
Então, o livro do professor Newton é bastante preciso quando ele se utiliza da mensagem dada por um espírito materializado. Aí, diz o professor Newton, não dá para duvidar da informação que recebe. Aliás, por falar em informação, o livro O Céu e o Inferno, ele traz um monte de informação que na ciência jurídica a gente vai chamar de testemunhas. Vamos convocar as testemunhas. Então, vem as testemunhas do outro lado dizer as coisas que acontecem lá. Tá certo? Então, é isso mesmo. Então, o que acontece? Antes de irmos adiante, precisamos lembrar que eu falei da densidade espiritual. Falei de perispírito. Obviamente, essas ações, esses pensamentos, eles vão ter um efeito a nível perispiritual. Então, o relógio para correr. Imaginem vocês um indivíduo que comete um ato ilícito, antijurídico, como é o caso do suicídio. Não é contra a lei? Vocês sabem que é. Então, nesse caso, eu peguei a informação de um espírito muito importante. Eu gosto muito dele por causa da sua precisão e da sua capacidade de síntese. Nós acabamos de ler uma página dele aí, a síntese que ele fez num comentário de Paulo, que é espetacular. Qual é o número? É 69, né? 67? Eu nem anotei, mas vale a pena anotar, porque está belíssimo. Aliás, todo o livro Fonte Viva é belíssimo. É difícil... É 44? Né? 44 é fácil, né? De guardar. É o tamanho do seu pé, né? Não, não é. Mas então, olha as informações que eu recolhi com Emmanuel. Que dentre as provas que você vai ter quando reencarnar, que esse planeta é de provas e expiações, agora em transição, deixa de ser, mas ainda estamos em provas e expiações. Né? Então, dentre as provas que repetirá o espírito quando volta, ele será incluída a extrema tentação ao suicídio na idade precisa. Naquela idade que ele cometeu o suicídio, ele vai ter que passar de novo por essa prova, por essa tentação. É lógico, se você foi reprovado na faculdade, você vai fazer a prova, eles vão te perguntar as mesmas coisas que te perguntaram antes para você, para saber se você aprendeu ou não. Então, quando você está em recuperação, quando você está em dependência, né, você vai passar pelas provas. E uma das provas é essa. Mas um detalhe interessante é que as mutilações de nascença, quer dizer, aí já é expiação, as mutilações de nascença têm a sua causa em atos praticados no passado. Atentado contra o cérebro necessitará, para refazê-lo, de, no mínimo, 2 existências corporais. Olha que informações interessantes. Essa informação é muito importante. Vai necessitar de 2 existências corporais para poder refazer esse cérebro e ter uma reencarnação com o cérebro normal, sem passar por aqueles problemas ligados à psiquiatria, à psicologia. Perceberam a importância da densidade espiritual discutida pelo professor? E aí é que a gente vai dizer o quê? Não é esse não. Eu pulei aqui, pulei uma. Pulei uma. Desculpe-me. Eu fui adiante. Mas tá bom, é isso mesmo. Nessa distribuição de justiça cabe tudo isso que eu falei. Vamos lá. Como é que vai ser avaliado? Você na justiça divina. Como a lei humana, que tem abrangência social? Não. Aí é individual. Porque é imediata. Avaliação imediata de pensamentos, palavras e ações. Isso está no Céu e Inferno. O professor Newton de Barro havia comentado isso, quando ele fala na densidade espiritual. E uma informação fabulosa é a participação de espíritos superiores. Porque quando você desencarna, você passa por um período, que é o primeiro período da desencarnação,
você toma consciência que está desencarnado, já não tem mais dúvida. Serei eu, por acaso, um espírito? Não, você já não tem mais dúvida. Então você passa por uma fase chamada de escolarização, em que você revê todos os erros cometidos, as experiências que não foram bem aproveitadas, você revê tudo aquilo para reformular. Olha que detalhe importante. Então, nessa revisão, a participação dos espíritos superiores, que te ajudam nessa fase de escolaridade a passar para uma outra fase, que é a fase de replanejamento de nova encarnação. E aí é duro você receber o choque de saber que você vai precisar de 2 reencarnações para recompor o seu cérebro perispiritual. É duro você saber disso. Por isso você vai abrir o livro Céu e Inferno, quando chegar na parte dos depoimentos dos réus e das testemunhas deles, você vai sofrer muito ali, você vai encontrar muito sofrimento ali, você vai perceber, mas vai encontrar também muitas informações extremamente valiosas, que se nós soubermos dessas informações ainda enquanto encarnados, nós vamos evitar uma série de problemas na nossa fase de escolaridade e replanejamento da reencarnação. Já pensou a gente desencarnar agora? Saber que o planeta está passando por uma fase de transição e que depois que você faz uma avaliação com a ajuda de espíritos superiores, faz uma avaliação e chega à conclusão que você não merece mais reencarnar na Terra, que isso não aconteça com a gente. Porque agora que a Terra vai ser aquilo que a gente queria, a gente não vai poder voltar. Vai ter que reencarnar em situação complicada, em planetas ainda de expiações e provas. Nós não queremos repetir o ano. Então temos que aproveitar esse final de reencarnação, ou início de reencarnação, ou início da compreensão da justiça divina. Dá para, a partir de hoje, nós tomarmos decisões, trabalharmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, de forma a levar na nossa bagagem, como herança, coisas extremamente importantes. E é aquilo que a gente faz trabalhando no bem. Você trabalha no bem não só na casa espírita, você trabalha no bem também em sociedade, na sociedade, na célula da sociedade, que é a família. Se ali tem que trabalhar muito bem. Você está muito próximo daquele, é o seu mais próximo. Então você tem que trabalhar ali de forma adequada a você desencarnar e desencarnar feliz. Como desencarnou o meu avô, deixando a herança para mim. Ele deve estar feliz a beça agora, está falando o nome dele. Se está em sofrimento, pelo menos agora ele tem uma colher de chá. Diz, meu neto está me agradecendo. Que bom. Não é uma felicidade? Eu espero que um dia aconteça isso comigo. Então eu já estou deixando escrito, que é para eles não terem desculpa. Né? O meu avô deixou escrito diretamente no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, para a gente ler. Então, vamos adiante. O Chico perguntando ao Emmanuel sobre essa questão da herança, o Emmanuel escreveu uma página no livro Doutrina Espírita, Religião dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel escreve uma página chamada Doenças Escolhidas, onde ele compara a cirrose hepática com o uso exagerado de álcool. Ele compara o enfisema pulmonar com o uso do tabagismo inveterado. Mesmo socialmente falando, o uso do álcool, ele leva a deformações a nível perispiritual que se expressam na vida seguinte. Muitas vezes, essas expressões só vêm mais tarde, no fim da vida. Aí aparece uma doença daquela da velhice, um Alzheimer. Né? Então, nós temos que pensar essas coisas. São as doenças escolhidas. Quem que escolhe? Somos nós mesmos. Durante o planejamento da reencarnação, porque fizemos a fase de escolaridade, tomamos conhecimento da justiça divina e verificamos que nós nos condenamos. Aí, eu queria chamar a atenção, não quero não, é porque nesse planejamento com os espíritos superiores, eles levam em consideração vários fatores. Eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá certo? Porque eu queria fazer um comentário
agora, no próximo diapositivo, que é assim. Pode mandar brasa. Pode ir em frente. Olha só. Vamos olhar isso com calma. A infração, a agressão ou desrespeito à lei natural, à lei divina, faz desbloquear automaticamente o sistema de reparação, elaborado com base nos valores éticos e evolutivos. A esse sistema, ele avalia uma coisa: a vontade, a responsabilidade e o mérito. Dá para a gente desenvolver cada um desses itens, mas como vocês, existem duas exceções, uma pessoa só, que veio aqui pela primeira vez, já discutiram isso muito na casa espírita. A vontade, porque será que realmente ele matou aquela pessoa porque queria? Ou não foi um acidente? Percebe? Então você vai ter que levar em consideração, inclusive isso é previsto na própria lei humana. Será que não foi legítima defesa? Olha a lei humana, não é? A própria lei humana já prevê essa questão da vontade. Ela já prevê a questão da responsabilidade. Essa questão de responsabilidade é desnecessário discutir. Porque você tem que ser responsável pelos seus atos. Por que você tem que ser responsável? Porque você recebeu, quando passou a condição de espírito, uma coisa fundamental: o livre-arbítrio. Então é liberdade com responsabilidade. Você tem liberdade de fazer, mas tem que assumir as consequências dos seus atos. E isso é avaliado. E onde é que essa legislação está escrita? Segundo o céu e o inferno. Está escrito num disco rígido do computador, num diretório que os espíritos chamaram de consciência. A linguagem do computador ficou bem simples agora, né? Anteriormente a gente até teria dúvidas. Um diretório chamado consciência. Por quê? Porque nós não somos impulsos eletroquímicos apenas, num biocomputador que se originou por acaso, num universo de partículas que se movimentam aleatoriamente. Ou seja, morreu, acabou? Não, não é assim. Nós não somos um biocomputador. Também somos, mas não só. Então, nós somos obrigados a discernir, a aprender a discernir o bem e o mal. Para ser rápido, valores do bem: tudo o que contribui para a perfeição integral do ser e para a realização de seus fins existenciais como pessoa. É isso que eu estou chamando de bem. Ou tudo que está de acordo com a bondade de Deus, a justiça de Deus. Para nós, da vertente espiritualista da ciência, nós batemos de frente com a vertente materialista, que vocês estão vendo aí. A vertente materialista não tem que pensar se o corpo é da mulher, se o bebê anencéfalo é ou não um espírito reencarnado. Não tem que pensar isso. Então, quando isso bateu no Supremo Tribunal Federal, para aprovar ou não o aborto de anencéfalos, aqueles juízes não são espíritas. Então, eles avaliam com a legislação humana. Eles não usaram a legislação. Tanto que nós perdemos de 8-2. Né? Eles aprovaram o aborto de anencéfalos. E existem anencéfalos e anencéfalos. Na época, eu escrevi até um artigo mostrando, fazendo essa discussão na mídia espírita. Eu escrevi esse artigo, usando a linguagem das ciências jurídicas e usando a linguagem das ciências médicas, porque eu tenho a perna nas duas ciências. Então, a síntese seria a seguinte: se nós fôssemos definir, em termos de
vertente espiritualista da ciência, o que é o homem? O homem, para não errar na definição, o homem é um ser criado de natureza biológica, ao biocomputador aí, psicológica, social, espiritual. Mas também é dotado de historicidade e de livre-arbítrio, encontrando-se em contínuo processo evolutivo, sendo parte integrante do universo, com o qual interage constantemente. Aí entra a ecologia, né? A importância dessa nossa interação com o planeta, para que a gente conserve o planeta, não o destrua com uma ou duas bombinhas atômicas, né? Então nós temos essa relação com o planeta. E com isso a gente chega à conclusão que vida não tem contrário. Então que, se eu sou um ser com natureza bio, psico, sócio, espiritual, morreu, começou. Não acabou. É diferente do início, quando nós falávamos do juízo final. Mas nós já mostramos que a nossa forma de encarar a justiça é diferente. E no livro Céu e Inferno a gente vai encontrar que a justiça preside os atos da consciência. E aí fica claro, se a gente, examinando o livro Céu e Inferno, que é uma lei imutável. Não é como a legislação humana, que sofre a influência do prisma, lembram da teoria tridimensional do Miguel Reale? Então, o fato social incidido no prisma, não, aqui não tem essa mudança desses valores. Esses valores são valores divinos. São valores, para nós, valores éticos morais, depois que a gente tem a participação dos espíritos naquela grande reunião com os encarnados para estabelecer esses valores. Porque há a participação dos desencarnados. No caso da legislação humana, são só encarnados trabalhando. Claro que existe a influência espiritual, mas não a participação direta, como aconteceu com o livro Céu e Inferno, como aconteceu com a formulação do livro dos Espíritos, ou a dos livros dos médiuns, onde há uma participação maciça e de espíritos superiores. Então, os espíritos superiores participam da formulação dos valores éticos espíritas. Por isso, são valores novos, já com a participação de lá para cá. Olha que coisa bonita isso. Então, no livro do Céu e Inferno, é uma lei imutável, mas de aplicação maleável. Tem que ser maleável a aplicação. Porque não é pão, pão, queijo, queijo. O indivíduo que deu um tiro no coração de alguém não tem que reencarnar e receber um tiro no coração para vivenciar o que o outro vivenciou. Não necessariamente assim. Essa lei tem muito mais uma repercussão a nível do biopsicológico. Quando, por exemplo, o indivíduo que... Me dá 2 minutos? O indivíduo que sangrou muita gente, naquela época, no passado, a gente sangrava com espada, lembram? Então passava assim na goela para arrebentar logo, aí de jugular. Ou então enfiava na femoral, porque aí é hemorragia direta. O indivíduo vazou muito sangue. Ele pode reencarnar, mas não precisa receber uma espada na femoral, né? Ou um corte na jugular ou na coronária. Ele pode reencarnar com uma anemia perniciosa, ou como hemofílico, não é? Que precisa receber sangue, que sangra com facilidade. Então por isso que é imutável, entenderam o imutável? Então uma lei imutável, mas de aplicação maleável, e é utilizada como mecanismo básico, isonômico e indistinto, para que ocorra a perfeita administração do julgamento das ações espirituais do réu nesse processo. Essa lei imutável chama-se lei de causa e efeito. Todo mundo já conhece, né? Ela não castiga, ela não premia, ela apenas restitui. É uma lei educativa. O indivíduo tem que experimentar a dor que o outro sentiu em si mesmo, para que ele possa valorizar aquilo.
e não cometer o erro outra vez, quando tiver numa possibilidade igual de cometê-lo outra vez. Por isso que o indivíduo que cometeu o suicídio, ele vai ser avaliado na prova, na idade precisa, naquele momento em que ele cometeu o suicídio, naquela encarnação anterior. Então vejam vocês que interessante, essa lei, e ela é assim, para que ocorra a perfeita administração do julgamento das ações espirituais. Lei de causa e efeito. Ela não castiga, não premia, apenas restitui, ela é educativa, flexível, dinâmica e individual. Ah, mas existe karma coletivo? Existe, que nós vamos discutir em outra oportunidade, porque é outro ponto. Então, fica fácil entender: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí, no céu e inferno, não está escrito, mas a gente consegue estabelecer características dessa ética espírita. Eu trouxe dois raciocínios para vocês. A razão é o meio de estabelecimento dessa ética espírita. E a ação inteligente dessa razão é discernir o bem e o mal. E o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, o que lhe é contrário. Esse discernimento aclara com o progresso intelectual. Isso é no Livro dos Espíritos, não é no Céu e Inferno. É a questão 631, 693 e a 780. Eu estou tendo cuidado de dizer, porque está sendo gravado, é bom ficar. Então, a lei divina natural é um conjunto de leis físicas e 10 morais, regras do bem proceder. Se vocês examinarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver o desdobramento dessa legislação. E aí vocês vão aprender a saber se o sinal está verde, amarelo ou vermelho, mesmo sendo daltônico. Porque a gente reencarna meio daltônico, né? Então a gente confunde as coisas. Mas aí Kardec, olha que beleza, Kardec descreve as fases processuais. Vamos lá: exposição de fatos, motivação do conflito, descrição das infrações penais, depoimentos e a pronúncia da sentença, que é enérgica e cheia de misericórdia. Para definir misericórdia, eu suei, mas achei as palavras de um indivíduo genial. Ele diz assim: quando temos dívida da retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Olha como é que o Chico, né, definiu essa misericórdia. Belíssima, né? Esse homem era um gênio, mas claro, estava muito bem assessorado. Eu queria praticamente que terminar dizendo que a característica fundamental da justiça divina, além da abrangência universal e essas coisas mais que vocês estão vendo aí, a imaterialidade na execução, total poder de sanção, administração perfeita, instância única e absoluta, não tem ali recursos protelatórios. O advogado de defesa adora recurso protelatório. A justiça divina é efetiva. Ela busca o melhor resultado. Ela é eficaz, produz o efeito esperado. E é eficiente, porque ela cumpre o prometido. A gente termina com a palavra-chave, porque ela é reeducativa. Que beleza é o livro Céu e Inferno. Apesar de eu ter corrido quanto tempo e ter abusado de vocês, pedi 2 minutos e ganhei mais 3, eu gostaria de terminar mostrando a vocês esse último diapositivo. Aqui está a obra espetacular de Kardec. Ela começa com o Livro dos Espíritos. Para vocês entenderem bem
com profundidade. O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação, é muito interessante que vocês examinem os 3 anteriores. Como as leis, aquelas 10 leis estão colocadas anteriormente, então nós temos que examinar isso. Mas a base disso tudo é o livro dos Espíritos. É ali que a gente aprende. Como aprendeu aquele espírito que perguntou: que serei eu por acaso um espírito? Na mão dele, na espiritualidade, cai uma brochura do livro dos Espíritos. Isso é muito gostoso saber. Kardec informa que cai na mão dele uma brochura do livro dos Espíritos. E ele examina o livro dos Espíritos e tira dúvida. E passa, então, a ser como eu, da corrente espiritualista da ciência. O que é o homem? Um ser de natureza biopsico, sócio-espiritual. Em palavras breves, um espírito encarnado. Muita paz, me perdoe a correria. Que Jesus nos abençoe.